Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a filósofa Simone Weil. Simone Weil, que é lembrada pela ação revolucionária e pela experiência mística. Então vamos lá. Simone Weil é do começo do século XX, ela nasceu em 1909 e morreu em 1943. O começo do século XX que é marcado pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ela sofre perseguição. A Simone Weil, ela foi filósofa, sindicalista, operária, guerrilheira, camponesa, exilada e resistente. A Simone Weil, ela vai fazer um diagnóstico da sociedade aí do século XX, do começo do século XX. Então ela vai dizer: o Weil vê que a sociedade já se tornou máquina para comprimir coração e espírito e para fabricar a inconsciência, a estupidez, a corrupção, a desonestidade e principalmente a vertigem do caos. Então ela faz um diagnóstico aí negativo, que existiria o caos, uma corrupção, uma estupidez, uma desonestidade na sociedade do começo do século XX. E para ela, a história do homem seria uma história de escravidão. Então ela diz: na história humana, duas foram e continuam a ser as principais formas de opressão. Primeiro, a escravidão exercida em nome da força. Segundo, a sujeição em nome da riqueza transformada em capital. Em outras palavras, a escravidão em nome da força e a escravidão em nome da riqueza. E para ela estava surgindo aí uma terceira forma de escravidão, que seria a opressão exercida em nome da função. O que significa isso? Que a partir da Revolução Industrial, com o surgimento do capitalismo, a gente vai ter a divisão do trabalho. Então o trabalho passa a ser executado em várias funções. Então para ela estava surgindo uma terceira forma de escravidão, que seria a opressão exercida em nome da função. Para ela, qual que era a solução? O homem não pode ser objeto, o indivíduo é o valor supremo. Então para ela só existiria uma mudança social a partir do momento que o homem deixasse de ser objeto e se tornasse o valor supremo, ou seja, a partir do momento que o homem fosse a finalidade de toda ação, não fosse o meio, mas fosse a finalidade de toda ação. Então, para ela, a revolução é um ideal, um juízo de valor, uma vontade. Então, aqui é como ela vê a relação social. Porém, ela vai dizer que existe uma infelicidade ontológica. O que significa uma infelicidade ontológica? Que existe uma infelicidade que está na essência, na natureza do homem. O que seria essa infelicidade? A ausência de Deus. Porém, ela entende que Deus, ele utiliza dessa infelicidade. Como que ele utiliza essa infelicidade? A partir da dor, a partir do sofrimento, ela entende que o homem, ele acaba negando o seu próprio eu. Ela vai dizer: um eu que se anula é um eu crucificado. Então, para ela, a partir da dor, a partir do sofrimento, o homem
ele nega seu próprio eu, ele anula o seu próprio eu, ele renuncia ao seu próprio eu e se aproxima de Deus. Então ela vai dizer: a cruz é nossa pátria, escreve o Elmo. As religiões que apresentam uma divindade que exerce seu domínio em todo lugar que lhe for possível são falsas, ainda que monoteístas, são idólatras. Então, para ela, uma religião que só mostra a força, que só mostra o poder da divindade, mas que não é capaz de mostrar a dor, que não é capaz de mostrar o sofrimento, para ela é uma religião falsa, seriam idólatras. E por fim, em qualquer época, em qualquer país, em todo lugar em que há um sofrimento, a cruz de Cristo é sua verdade. Então, a partir da cruz, a partir da dor e do sofrimento, ela entende que é a forma pelo qual o homem se aproxima de Deus e rompe com a sua infelicidade ontológica. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo.